Estamos ao vivo. É isso aí, pessoal. Para mais uma live da Que Corte, programa Eu Sou Churrasqueiro. E hoje nós vamos falar, sobre short rib. Enquanto o nosso amigo Ali fica ali chamando o povo para participar da live, você que está entrando, se conectando, pega aquele aviãozinho de papel ali assim, ó, e já dá um enviar para o pessoal que você queira compartilhar algum tipo de informação, mostrar para ele. Hoje nós vamos falar sobre um corte bem especial, né? Pouco conhecido e vai ser bem legal, tá? Então vamos ver. Tomar um mate. Hoje nós vamos colocar todo um contexto sobre como nós vamos fazer esse corte, como é que nós vamos assar, né, as características. Então sejam muito bem-vindos, né, muito bem-vindas ao nosso programa Que Corte, né, uma live da Que Corte, do programa Eu Sou Churrasqueiro. Tá? Depois tem o sorteio, né? E aqui, exatamente. E aqui, nessas lives, nós falamos muito sobre o nosso boi aqui assim. A gente sempre escolhe um corte para que a gente explique da onde ele sai, né? Algumas características dele, né? Um pouco da história deste corte, né? Um pouco de alguma característica específica, alguma coisa assim. Claro, e daí falando um pouquinho sobre o contexto, né? Da carne, do churrasco, da própria Que Corte, né? E o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos falar hoje sobre short rib, né? Que é um corte muito específico, né? Que é da parte dianteira do boi, algo que algum tempo atrás era inimaginável você usar a parte dianteira do animal para churrasco. E hoje nós podemos dizer que neste espaço de carne ali, nessa parte do dianteiro, existem cortes muito saborosos, tanto quanto nós podemos dizer aí, comparar como tibone, como picanha, como maminha. São cortes assim que tem uma suculência, tem marmoreio muito acentuado. Hoje em dia é extraído, né? Extraído altíssimos e saborosos cortes do dianteiro. A grande maioria do dianteiro hoje a gente extrai corte para churrasco. São churrascos hoje considerados churrasco nobre. Premium, né? Premium. São carnes premium. A gente pode dizer hoje que as carnes do dianteiro, né, do acém principalmente, que todo mundo diz, não, mas acém é carne de panela. Né? Setinho também, depois a gente vai falar do choro, que é o setinho. Então assim, não, mas carne de dianteiro é carne de panela aqui, carne dura. Né? Mas hoje com a tecnologia, né, com todo esse estudo que se tem por trás da pecuária, a gente pode dizer que as carnes do dianteiro tiveram assim um crescimento absurdo, né? Em conceitual, um crescimento absurdo em consumo, né? E claro, aí você vai tirando alguns cortes e isso vai criando, né, novos sabores no churrasco. E foi descoberto sabores inimagináveis, pessoal. Sabores assim que até então nós não tínhamos com as carnes tradicionais do churrasco. Né? E aí a gente vai explicar um pouquinho do porquê que essas carnes do dianteiro também são extremamente saborosas, que elas trazem para nós, no nosso paladar, algo extremamente novo, extremamente, realmente saboroso. E o que é o short rib, né? O short rib, ele tá mais ou menos situado entre a primeira e a quinta costela da parte do dianteiro. É isso. Né? Então ele é cortado ali dentro do miolo do acém com osso, mais conhecido para nós aqui, né? Dentro do miolo do acém. Daqui a pouco o Ali vai mostrar isso para nós. É um corte que eu não sei dizer com exatidão isso, mas é um corte acho que a gente pode chamar que nasceu. É um corte americano? É um corte. O nome, né? A nomenclatura short rib é americana. E o rib nada mais é porque ele tem um fiozinho de costela aqui, né? Mas essa nomenclatura é americana. A nomenclatura, né? Mas o corte necessariamente não seria, né? Não. Ele é muito ideal para preparo em grelha, né? Sim. Ele é tão ideal que em churrascarias,
assim, batizaram esse corte como um costela premium. Costela premium. Tá? Por quê? Porque, vocês vão ver. Vocês vão ver, nós vamos mostrar agora o marmoreio que tem dentro desse corte, né? A gente deixou aqui dois pedaços, né? 2 cortes, para a gente botar um pouquinho de diferença em cima disso, né? Claro, porque ele tem um alto marmoreio, né? Ele tem uma das características principais é o alto nível de marmoreio. Normalmente esse corte ele tem aproximadamente 650 gramas. Nós podemos colocar aí para fazer uma variação, para não ficar muito exato, entre 550, 650, 700, até 800 gramas nós vamos ter esse corte. Vai depender da espessura, 2, 3 dedos. Exatamente. Ele é um corte mais pesado, justamente porque ele é um corte mais largo. Ele tem 2 porções de carne, que nós vamos explicar para vocês também. E ele é um corte que vem o osso. Então, todo corte que vem o osso, ele tem que ser um pouquinho mais pesado. O short, o T-bone, o assado de tira. Exatamente. E vamos lá, Ali, mostra para nós um pouquinho, leva um pouquinho ali na frente da câmera, mostra a diferença, porque aqui nós temos os dois, o mesmo corte, só que aqui está embalado a vácuo, aqui já foi tirado, né? Foi feito e vamos mostrar aqui no nosso animal, na nossa ilustração. Da onde vem. Então, enquanto isso eu vou dar uma olhada aqui quem está nos acompanhando. Então aqui, pessoal, nada mais é que a continuação do pescoço do animal. Então nós temos o pescoço, nós temos o vulgo acém, tá? É toda a parte do lombo. E daí depois que a gente já aprendeu, vem o ancho, o tibone, né? E se encerra aqui na picanha, na alcatra, tá? Então o acém, por que é o miolo do acém? Porque o pescoço também é chamado de acém, tá? Mas o pescoço é uma carne que, essa sim, ela é uma carne específica para moída de carne de panela, tá? Sim. O pescoço não tem muito o que a gente fazer. Essa carne não. Então, porém, da primeira costela, então nós temos todas as vértebras aqui, onde inicia o primeiro fio da costela até a quinta, é onde a gente extrai o short rib, tá? O nosso nome está aqui embaixo, mas foi um erro só de produção, mas isso aqui está aqui em cima, tá? Está aqui no miolo do acém, ou seja, entre a primeira e a quinta costela do animal, tá? Outra característica, ele é um corte que ele tem 2 musculaturas de carne, ou seja, ele compõe aqui o Denver Steak, tá? E o Chuck Eye, que é a parte de baixo, depois eu vou na câmera mostrar mais próximo para vocês identificarem, tá? Nós temos o Prime Steak aqui também, que é também extraído daqui, que ele é sem o osso, tá? Ele é extraído do osso e aí vira o Prime Steak. Então, como o Kiko falou, ele é um corte extremamente saboroso, extremamente suculento, extremamente a tendência de ser bem marmorizado, tá? Por quê? Porque a gordura em contato com as papilas gustativas, ela vai dar aquela sensação, aquele sabor de suculência e maciez, tá? Vamos lá. Ele é um corte, como o Kiko falou, que considerado carne de segunda antigamente, porque é extraído do dianteiro. Hoje não tem mais isso, pessoal. Não existe mais cortes de primeira e cortes de segunda num boi. Existem bois manipulados lá na pecuária de primeira, com tecnologia aplicada, e bois com manipulação. E não é uma manipulação de segunda, mas é uma manipulação para boi commodity, para uma carne mais de segunda, tá? Então assim, não tem mais. Cara, a partir do momento que vocês comerem um churrasco do dianteiro, vocês... Não é que apaga, porque isso aqui é nosso, vai ficar para nós e vai ser pai, que é gostoso e é saboroso. Mas assim, você vai olhar isso aqui com outros olhos, tá? Por quê? E aí eu vou dizer o segredo para vocês da diferença e por que essa explosão de sabor. Porque o boi, a tração dele é dianteira, pessoal, tá? Então, aqui ó, é aqui que ele puxa para andar, certo? Automaticamente precisa de muito mais irrigação. Tendo mais irrigação, a gordura tem mais gordura, tem mais carne, mais fibra, enfim, tem tudo mais aqui. E a irrigação faz com que essa carne fique mais suculenta. Exatamente. Tá? Exatamente isso. E uma coisa que a gente coloca aqui, como ele colocou, boi de primeira, boi de segunda, carne de primeira, carne de segunda, né? Tudo isso tem muito a ver com a tecnologia implantada, com o manejo, né? A carne hoje, quando a gente fala carne de segunda, hoje a gente não fala mais carne de segunda, a gente pode dizer que é carne commodity. Isso. Né? Vamos pensar nesta parte, tá? Que é carne commodity, que é a carne que você transforma em dia a dia.
que a gente tem muita gente que coloca, não, mas eu compro carne do dia a dia, mas carne de churrasco eu prefiro ter um olhar diferente da carne do dia a dia. Na verdade, qualquer carne, ela precisa ter procedência. Então, assim, normalmente, quando a gente fala em carne de primeira ou carne de segunda, a gente fala de um boi criado de uma forma de primeira linha. Com tecnologias aplicadas na... Mas mostra lá então para nós a carne lá, ali, para o pessoal dar uma olhada e ver a diferença entre uma carne que foi aberta já faz uns 10 minutinhos e uma carne que está embalada no vácuo aqui para poder mostrar. Perfeito. Eu vou mostrar aqui antes, Kiko, aonde sai o Denver ali, que está escrito ali o Denver e o Chuck Eye, tá? Então ele o corte vem assim no boi, tá? Então a parte de cima, a parte superior, é onde a gente chama Denver Steak. Percebam a quantidade de gordura entremeada que esse animal tem, tá? Olha só. E a parte de baixo chama-se Chuck Eye, tá? Então assim, você vai encontrar, principalmente na que corte, você vai encontrar esses dois cortes separadamente, tá? Mas você vai encontrar o short rib também, que aqui, depois de assado, você corta ele nesse sentido, você consegue extrair dele os dois sabores da musculatura, tá? Então, aqui é o Denver. Pega outra câmera lá também um pouquinho, olha, não precisa nem encher, só porque ele... É que eu fico na frente, né, pessoal? Então, aqui o Denver, aqui o Chuck Eye, certo? Denver, Chuck Eye. Então, lá na hora de você comprar a sua carne, o seu short rib, qual que é as características que vocês têm que pedir pro açougueiro? Ter o osso, tá? Aqui tem alguns que eles deixam um pedacinho do osso da costela. Aqui, no nosso caso, a gente tira, tá? Um pedacinho do osso da costela. E tem que ser essa carne trabalhada, sem excesso de gordura. Aqui ele tem as pontas da costela, aqui tem mais uma ponta do pescoço, enfim, tá? Então essa peça é extremamente limpa, tá? Em cima vocês vão perceber que ela tem essa musculatura reta, que é o Denver, e é uma musculatura geralmente na fibra assim, e geralmente com bastante marmoreio. É uma fibra longa, né? E aqui é uma fibra, aqui eu digo que é na vertical, aqui eu digo que é na horizontal. Então são algumas características para você comprar o seu short rib no açougue, tá? Vamos lá. A importância agora de você extrair essa embalagem a vácuo. Vocês estão vendo que aqui eu tô com a minha carne bem vermelhinha, tá? Vocês não sentem mais, não tem mais o odor, não tem nada. Então ela está uma carne fresca, tá? Eu tô com um delay absurdo aqui. Tá com um delay absurdo, né? A gente sempre fica com... Eu tô com um delay absurdo, gente. Então assim, eu vou olhar aqui, ó, eu já vi uma pergunta aqui. Qual a medida de valor de uma peça linda dessas? Tá. Vamos responder já, depois eu vou para a parte de... Assim, pessoal. Mais barato que picanha. Mais barato que picanha, para começar. Se isso serve de parâmetro, sim. Tem sabor. Eu sou suspeito em dizer, a gente tem gente que participa dos nossos workshops e quando experimenta uma carne do dianteiro, que a gente faz esses workshops do dianteiro para que as pessoas entendam que não é só de picanha que se vive o churrasco. O pessoal vira fã de Denver, de short, porque a carne tem uma suculência, uma maciez absurda. Você esquece picanha. O Denver, pessoal, você encontra no mercado em torno de 79 até 159 reais o quilo, tá? De 79 a 159. O short rib inteiro você vai encontrar de 69, 65 até uns 89, 90, por aí, tá, pessoal? Mas entendam, aqui você tá pagando 100% carne. Não tem de gordura. Primeira, carne 100%, tá? Então gira aí em torno assim, se você pegar só essa parte de cima, pode ir de 89, 79, 90 até 150 reais. Por quê? O dia que você comer um Denver Steak, pessoal, você vai esquecer a picanha. Tem um aluno nosso que ele é o Mr. Denver. Ele come só Denver Steak. Muito saboroso. Ele aprendeu, tá? O caminho das pedras e nunca mais quer voltar. Então, vamos lá para a diferença. Essa carne aqui e essa carne aqui, só para frisar, são do mesmo animal, tá? Foi cortado no mesmo dia.
mesmo lote, tudo a mesma coisa, e embalada a vácuo no mesmo dia. Vocês percebem que nessa embalagem nossa a vácuo, a carne ela já está mais acinzentada, certo? Por que essa questão do acinzentamento? Porque eu não tenho oxigênio aqui. Isso aqui foi extraído de 98% a 100% da oxigenação aqui dentro. O que faz aqui? As mioglobinas, que é o que dá a cor vermelha para a carne, ela diminui, certo? Aumentando o ferro. Por isso que ele tem essa cor acinzentada. Não quer dizer que é uma carne velha, não quer dizer que é uma carne estragada. Quer dizer que é uma carne que não tem contato com oxigênio, tá? E o Kiko vai explicar depois a importância dessa carne não ter contato com o oxigênio, pois o oxigênio é que traz as bactérias, que traz os micro-organismos, tá, pessoal? Então, assim, vejam, qual que é a importância de você extrair essa carne para o seu churrasco pelo menos de 10 a 15 minutos antes de você pôr ela na churrasqueira, justamente para isso, para a gente aumentar o nível da mioglobina e voltar à coloração vermelha e diminuir aquele odor. Tá, pessoal? Então, assim, aqui é um exemplo típico de duas carnes, mesmo animal, mesmo lote, mesmo processo manipulatório, mesma data de embalagem a vácuo, só que essa aqui foi extraída pelo menos de 10 a 15 minutos antes do pacote, para ela voltar à sua cor normal, o seu frescor, né? Mas as duas estão extremamente frescas, extremamente conservadas, tá? O que nós podemos falar, né? Além do short rib, quando a gente tira da parte do 100, né? A gente pode falar de algumas outras carnes, como ele colocou ali. E assim a gente pode dizer que o assado de tira, né? É tirado no dianteiro. Sim. Tá? Ele também tem uma característica de marmoreio. E ele também é a parte da costela com osso, só que daí tem o osso, né? Então você pode entender, muito diferente da costela borboleta, muito diferente da costela, né, ponta e janela, tem uma característica muito peculiar. A gente também pode falar que a gente tem o flat iron, né, que é retirado da paleta. Sim, né? O shoulder, a gente extrai o shoulder, do shoulder o shoulder sai da paleta e o flat iron sai do shoulder. Mas a gente está pincelando, né, e essas carnes a gente vai explicar minuciosamente todas para vocês. E dentro dele aqui, a gente tem o Denver. O Denver, se eu tirar, eu posso recortar a parte do Denver dentro do corte do short rib, tá? Bom, é claro que a gente fala de gado, né, de suculência. Normalmente, o que a gente tem que colocar aqui é que a Quicorte trabalha com critério de seleção de animais, tá? Então, assim, o nosso processo já começa deste jeito. Nosso processo Quicorte é na hora da entrada da carne. Vamos só ver o fogo. A principal parte do nosso processo é entrada de carne. Porque se a carne entra com uma qualidade, ela sai com qualidade. Então, a gente tem muito critério com isso. Então, o nosso fornecedor, ele tem que respeitar esse critério. E quais são os critérios que a gente usa nesta linha de entrada de animais, tá? Do animal? A gente pode colocar aqui que as carnes, né, ou os bois, alguma coisa assim, Angus, Nelore, Hereford, todos esses animais são aceitos na Quicorte. A gente trabalha com todos esses animais, tá? Normalmente a gente não predomina a raça, e sim qualidade, né? Claro que uma carcaça Angus, uma carcaça Hereford, né, tem suas diferenças. Tem. E tudo isso vem do manejo, não só necessariamente da raça. Não adianta ser uma raça Angus e ter um manejo ruim. Sim. Né? Senão a gente não vai ter a qualidade dessa carne. Por que eles fazem, surgiu isso através de muitos estudos, pessoal. Então por que eles fazem essa cruza? Né? E por que dentro dessa cruza a gente tem carnes com muito mais qualidades? Por quê? Porque eles pegaram todas as partes boas do Angus, todas as características boas de grau de marmoreio, de ele ser um boi mais largo, de ser um boi mais baixinho, então ele tem as patas curtas, né? E pegaram toda a estrutura de Nelore, que é um boi musculoso, que é um boi, e juntaram. E essa junção deu carnes extremamente saborosas. E por que a gente fala que raça não é padrão de qualidade? Porque pode ter Angus que não tem as células adiposas, ele não vai dar marmoreio, pessoal. Eu já vi o Wagyu
com muito menos marmoreio que esse Denver. Muito menos marmoreio, e era um aguil, tá? E a gente pode colocar aqui que normalmente a gente tem que considerar que esse gado tem que estar terminado em confinamento de pelo menos 120 dias, tá? Ele precisa ter essa terminação em 120 dias, né? Ele tem que estar no máximo, porque a gente gosta de animais jovens, então ele tem que estar no máximo com 24 meses. Isso. Né? Isso é muito importante. Normalmente, ou geralmente, são fêmeas, tá? E bois, meio boi, que a gente pode chamar de boi castrado, tá? É claro que... Só um adendo, Kiko. Não quer dizer, pessoal... então quer dizer, Kiko, que se eu for comprar um boi abatido com 37 meses, ou um boi mais velho é boi ruim... Não, pessoal. Isso é critério padrão que corte. Isso. Tá? Eu já vi bois, Nelores, até eu sempre falo, Nelore do Golias, eles têm um processo, uma tecnologia tão foda dentro, tá? Desculpa, perdão na palavra, que eles abatem boi com 37 e 38 meses, bois pesadíssimos, 100% Nelore, e com padrão de qualidade, com grau de marmoreio top, grau 5, grau 4.8, tá? Então assim, ó, não, isso aqui é padrão de qualidade nosso. A gente procura ter animais jovens, né? Para que tenha aquela cartilagem ainda. Então a gente procura essa linha de animais. Isso não quer dizer que a gente não tenha, né, às vezes, uma entrada de um animal um pouquinho diferente, mas que ele esteja dentro das normas, né, dos nossos critérios de seleção. Vai aparecer um dia, nós vamos ter um lote de Wagyu, vai ter. Nós vamos ter um lote só de Nelore, e de Nelore de 37 meses. Não tem problema, pessoal. Entendeu? E o que acontece com essas raças é que normalmente elas são, né, são cruzadas, né? Porque as raças Nelore, a raça Nelore, ela está mais para o centro do Brasil, né? Estão mais dentro do Brasil, né? É por causa do clima, né? O clima ajuda, tem essa própria, ele faz essa divisão, né? Ela faz essa divisão, né? Então a gente pode colocar que os zebuínos, né, são mais adaptados ao nosso clima lá em cima. E depois os britânicos, que são animais Angus, Hereford, eles estão mais para o sul do país. Né? E uma característica dessa cruza também, que o pessoal o Angus, por ser um britânico e ser no local mais frio e se adaptar melhor aqui, com a cruza do Nelore, por o Nelore estar lá mais em cima, ele consegue se adaptar lá em cima também. Exatamente. Então hoje nós temos bois meia raças, bois Angus, sendo criados no Nordeste, na parte mais quente do Brasil. Sim. Por quê? Porque com a cruza do Nelore, ele se adaptou também lá em cima a grandes calores, tem mais resistência. Tem mais resistência, né? Uhum. E então, assim, normalmente esses bois com cruza, eles têm uma variação, tá? Entre 50 zebuínos, 50 britânico, 25, 75. Sempre pode haver essas cruzas, mesmo porque são feitas matrizes desses animais para que eles sejam inseminados e que se tenha uma boa matriz. É como se fosse criar cavalo, como se fosse criar cachorro, que normalmente você vai buscar, né? Eu esqueci a palavra aqui, mas é aquele o pedigree, né? A raça, né? O animal tem o pedigree. Mas depois a gente falar mais ou menos em cima disso, né? Vamos colocar aqui por onde a gente começa para fazer um churrasco de... Deixa eu pegar a faca que eu vou mostrar na prática. Tá? Quais são os passos que nós temos que fazer para a gente fazer esse short rib? Primeiro passo, pessoal, é extrair a nossa carne que corte, padrão que corte do vácuo. Primeiro você vai na que corte, faz uma ligação, você diz assim, faz um sinal de fumaça, porque a que corte eu acho que vai atender até pro sinal de fumaça. Tá? Então assim, você dá um sinal de fumaça, três fumacinhas assim pra nós já é short rib. 4 é o Denver. Tá? Aí você vai entrar em contato com a que corte pelos seus canais, né? E normalmente o Zap, site, aplicativo, redes sociais, né? Você vai poder ter esses canais. Claro que é tudo numa sequência, tá? A gente não vai aplicar todos os canais no primeiro momento. Hoje nós estamos trabalhando muito, primeiramente, né? Na inauguração que corte, primeiramente é por Zap. Por quê? Porque a gente quer conhecer cada uma das pessoas que vão entrar em contato com nós. Primeiramente por quê? Porque a gente quer entender o que você gosta. Qual é a tua
as suas preferências, qual é o teu consumo, o que você entende de carne, para que a gente possa ajudar, tá? E aí depois aí você vai chegar, vai receber em casa, né, normalmente numa caixa, bem embalado, identificado, e aí você vai pegar esse corte e vai abrir a embalagem, né? Isso. Alisson? Extraiu da embalagem por quê? Oxigenação, tá? De 10 a 15 minutos. Por que que vocês viram ali eu secando, com né? o Gustavo, com o Edson, travou aqui, gente, mas vamos lá. Então, por que que eu sequei a carne, pessoal? Porque eu quero nela criar depois a minha reação de Maillard, tá? Que é aquela crostinha do sabor. E ela precisa estar seca. Então, por isso que eu sequei, tá? Então, extrai do pacote do oxigênio e deixa ela descansando por 10, 15 minutos. Enquanto isso acontece, o meu fogo já está aceso, tá? Então, você tem que preparar o fogo antes. Por quê? Porque, como a grande maioria já sabe, nós assamos a nossa carne na brasa e não na labareda. E aquela primeira fumaça do carvão que sai, pode ser que dê gosto na carne, tá? Então você acende a churrasqueira em torno de meia hora antes de você iniciar o seu churrasco, para que a gente faça o churrasco somente na brasa, tá? Para eu saber se o meu fogo tá bom, então depois eu vou ver se o fogo tá bom. Em torno de 100 a 120 graus. Eu não tenho termômetro, Alisson. Como que eu vou fazer? Tato. Coloca sua mãozinha lá em cima da grelha, mais ou menos 15 centímetros acima do fogo, ou seja, uns 5 centímetros acima da grelha, tá? E conta. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Se eu passar 1006, 1007, 1008, 1, 2, 3, pode 4, ser também. 5. Se passar do 5, o fogo tá muito Não é muito fraco. grande. Mas é porque Eu vou ter que lembrar de 999, não dá? é porque a gente conta 5. Porque é mais ou menos o tempo que dá um segundo, tá? Então, se você falar 1, não dá um segundo. Dá milésimos. Então, você fala 1001 que ele dá um segundo. Ai, não, eu tenho que aguentar esse dia inteiro. É o dia inteiro assim, pessoal, viu? Eu vou pro céu. Então, vocês sabem. Então, vamos lá. 5 segundos. Passou muito de 5 segundos, seu fogo está muito fraco. Carvão nele. 3 segundos, de 3 a 5. 3 segundos está muito forte, tá? Então, em torno de 3 a 5 segundos ali, o seu fogo está no tempo ideal para fazer um short rib. E qual é o melhor ponto de fazer um short rib, Ali? Essa carne aqui, tem no ponto ainda eu consigo deixar com bastante suculência, pessoal. Eu gosto do ponto mal. Tá? Eu gosto de servir essa carne ponto mal. Ponto mal, eu gosto ponto menos e eu sirvo ponto mal já para ponto, tá? Para manter a suculência. Mas se você gosta de fazer essa carne ponto, tá? Você consegue manter a suculência dela, tá? O certo é usar de ponto mal para ponto. E qual que é a diferença? É onde a tua carne tá, começa cinza, ela vem rosada e o finalzinho dela, assim, o centro dela é vermelho. Isso é ponto mal para ponto já, tá? Então, esse ponto você agrada todo mundo, tá? Eu gosto de rosa e vermelho no centro, pronto. Mas daí é um gosto. Tem que ter muito cuidado com o ponto, porque ponto você começa a chegar no momento que a carne começa a ir... Eu costumo comparar carne com cerveja. Eu sou apaixonado por cerveja e eu costumo comparar. Quando você faz uma cerveja, quando ela começa a fazer o trabalho de descanso e fermentação e depois que você engarrafa, ela tem um tempo de validade. E eu digo que os primeiros dias dela, até 45 dias, ela atingiu o ápice. E depois ela baixa. Na carne, você pode chegar e dizer assim, você vai fazendo a carne. Se ela passar, quando ela chega no ponto, o ponto é o equilíbrio. É o ápice. Passou do ponto, ela começa a cair. Então, se você trabalha com ela até ponto, tá? É o máximo. Eu não aconselho você passar um pouco disso. Então, eu sempre trabalharia ela ali ponto menos. Isso, porque não tem suculência que aguenta, né, pessoal? Infelizmente, a santa da suculência, ela vai até um ponto, né? Passou desse ponto, ela já não garante mais nada. Tá? E daí a carne começa a perder um pouco do sabor, né? Ela perde um pouco do sabor. Né? Perde. E aí, a gente consegue ter um tempinho. Por ser uma carne com osso, lembra que no chorizo, no ancho, que é uma carne sem osso, é em torno de 3 a 5 minutos cada lado, certo? Eu já tenho meu ponto mal. Para essa carne aqui, por ela ser com osso um pouquinho mais grossa,
a gente trabalha em torno de 4 a 7, tá? De 5 a 7, então assim, 6 minutos você já dá uma olhadinha, né? Já tá descolado, eu dou um tombo nela, deixo mais 6, 7 minutos, tá? Exatamente. Beleza? Então é mais ou menos a métrica é essa. Esse processo também você pode fazer dentro da sua cozinha, você não precisa fazer na grelha. Né? Você pode trabalhar aqui numa frigideira. Sim, uma panela bem panela quente, uma frigideira bem panela de quente. ferro, né? Um disco de arado. De arado. Você pode fazer. Só que daí a questão aí tem que acrescentar um pouquinho de óleo, né? Na carne, né? Um pouquinho de azeite para poder dar aquela... Senão vai... A Paulinha tirou sarro em mim, ela veio me perguntar o que era besuntar a carne. Mas eu pronunciei bisuntar, porque a gente vai falando, mas é besuntar a carne. Paulinha, besuntar a carne é você pegar um fio de óleo, passar na carne e cobrir ela. Besuntar, tá? Pronto, Paulinho, tá explicado. E aí você faz esse processo na frigideira, lembrando que aonde você vai pôr a sua carne tem que estar extremamente quente, tá, pessoal? Nosso cachorro sentiu o cheiro da carne. Eu não consigo ler aqui. Essa carne tem que ser ao ponto ou pode ser mais passada? Quem que é a pessoa? A Thay. Então, Thay. Thay. A gente falou um pouquinho agora, antes porque eu não tinha visto o seu nome ali, não consegui enxergar. E a hora que nós estávamos falando, tá? O ponto da carne eu acho que é o máximo. Passou do ponto, eu acho que... Toda a carne muito passada, tá? Ela perde suculência, ela perde as fibras, ela vai ficar mais rígida, tá? Por quê? Por que muita gente fala assim, eu não gosto de carne mal passada porque tem sangue? Essas carnes, elas não têm sangue, tá? São água com mioglobina, são águas vermelhas. Tá? São líquidos, são suculência da carne, não são sangue. Então toda a carne, essa aqui se você trabalhar ela ponto, passando um pouquinho, você ainda consegue trazer a suculência dela, por mais que diminua, você consegue trazer a suculência dela, porque ela tem um grau de marmoreio bom. E essa gordura vai trazer a sensação de suculência para você, tá? Então, ponto mais você consegue ainda trabalhar, mas assim, você vai perder qualidade, tá? Geralmente, essa carne é ponto mal. Geralmente, tá? Show de bola. Vamos pra churrasqueira? Só pra vocês verem. O tempo, né? 5 minutos, 5, 6 minutos. Olha como ela já tá quase... E estamos ao vivo, gente. Olha aí, ó. Quase igual a essa, ó, pessoal. Quem sabe faz ao vivo. Ô, louco, bicho. Entendeu? Então, olha só. 5, 6 minutos, ela já está quase na coloração da primeira carne que eu mostrei pra vocês. Tá? Vamos falar sobre salga, rapidinho? Antes de ir pra grelha ou falamos lá? Eu acho que falamos lá, né? Ótimo. Vamos Na verdade, nós vamos salgar isso no sal depois, né? Depois. Mas eu vou explicar o antes e eu vou explicar a marinada também, que dá pra ser feita a marinada nele também. Então, se mande pra lá que eu vou levar as câmeras. Gente, agora nós vamos sumir um pouquinho das câmeras aqui, mas é só pra nós mudar de ambiente e levar pra churrasqueira lá, ok?